agora. Porque o que vai acontecer? Eu vou passar algumas coisas no quadro, na verdade é só retomar o que a gente já viu, tá? E aí eu mando a foto desse quadro para vocês, tá? Então não se preocupem, eu estou mudando a definição aqui para ficar melhor. Mas não fica tão melhor, né? Gente, na aula então passada, que foi na terça passada, eu passei algumas atividades para vocês irem realizando pelo WhatsApp, porque eu fiquei sem conexão, né? Então, eu pedi que vocês fizessem a página 177. O que tratava essa página 177? Tratava de preposições, tá? Nada mais do que a gente já viu lá no ano passado, essas preposições. Prepositions. Preposições de quê? Prepositions de place, ok? Preposições de lugar. E a gente tinha alguns exemplos de preposições, né? Então, nessa página 177, que está aqui, a página que a gente viu, né? A gente tinha em azul, next to. A gente tinha in front of. Nós tínhamos between. Tínhamos também behind. E opposite, que o opposite a gente não tinha visto lá no ano passado, mas não é difícil de imaginar qual é o significado, né? In front, next to, pessoal, o que quer dizer? Qual é a preposição? Estou esperando uma resposta. É próximo a tal coisa? Next to, não é do meu lado? Ah, tá. Ao lado? Tá? In front of. Na frente? Front of? Exato, à frente, né? E between? Between. Entre. Entre. Behind. Ó. Atrás. Atrás. Isso aí. E opposite. Essa é fácil, né? Essa é a mais fácil de todas, eu acho. Oposito, não sei. Não sabe? Oposto. Do outro lado, oposto. Ah, tá. Tá? Pessoal, e aí eu pedi que vocês fizessem esse exercício aqui, ó. Vocês tinham que escrever frases, né? Usando as preposições, tá? E aí, pessoal, a gente relembra um outro conteúdo que a gente viu no ano passado, que é o there is e o there are. Isso lá na página 178, a gente vai olhar hoje de novo, tá? There is e there are. O que é isso aqui? É o there do to be, ok? Então, there do to be, que é o verbo haver do to be. Ou seja, quando eu quero dizer que existe, tá? Só que o there is eu vou usar no singular e o there are eu vou usar no plural, tá? Então, there is para expressar que existe uma coisa, tá? There are para usar que existem mais de uma coisa, tá? Nesse exercício, particularmente, que eu pedi para vocês deviam apenas utilizar o there is, porque a gente só está falando de uma coisa, quer ver? Vocês tinham aquela primeira imagem, que era essa imagem aqui, ó. Essa aqui, tá? Da casinha. Então, a gente tem uma árvore, né? Essa árvore, ela está onde localizada em comparação à casa? Ela está ao lado, ela está na frente, entre? Na frente. Essa da primeira Na imagem. frente. Então, a preposição que eu devo usar é essa aqui, né? Então, como é que vai ficar o meu primeiro ali? There is ou there are? There is. Porque é uma árvore só. Hã? There is, não é? There is, porque eu tenho uma árvore, né? Então, there is a tree. Preposição que eu falei que eu vou usar. In front of
the house. Tá? Então, era isso que vocês tinham que fazer no exercício, tá? Utilizar o there is, o que era a tree, que era a árvore, in front of, em frente à casa, tá? Então, era apenas isso. There is a tree in front of the house. Segundo desenho ali, pessoal. Onde está a árvore? O segundo é o de baixo ou do lado? O segundo é o do lado. Tá na frente. Na frente, não tá no lado oposto? É do outro lado, é aquele opposite. Isso, opposite. Então, eu sigo usando o meu there is. Eu posso usar ele de forma abreviada também, né? Eu posso usar sem colocar o i, apóstrofe s. Então, there is a tree opposite the house. Tá? Então, tem uma árvore oposta à casa, tá? Então, there is a tree opposite the house, ok? Na terceira imagem, pessoal, que vocês têm aqui, ó, que a árvore está em outro local. Ela está onde? Behind. Behind. Eu vou colocar aqui, tá? Para não precisar apagar o quadro. Vamos ver se dá. Depois eu vou mandar foto para vocês. Então, there is a tree behind the house. Tá? Agora, quem é que pode montar a do lado para mim? A do lado é aquela maior ali, ó. Onde tem a casa, a escola e a árvore tá no meio. Quem é que pode me dizer como é que fica? Faltou uma, né? Faltou essa primeira aqui, ó. Pode ser essa aqui, ó. Essa aqui a gente não corrigiu. Da segunda linha. Quem é que pode me dizer como é que fica? Ninguém? Pessoal, estão aí? Qual das duas? Hã? Qual das duas? A primeira, na segunda linha, a primeira imagem. Tá. Next to my house, there is a tree. Como é que é? Next to é do lado. Então, a árvorezinha tá do lado. Isso, Next então como é que... Next to my house, there is a tree. Isso, there is a tree. Next to my to. house. Isso, ó. Como a frase é afirmativa, eu sempre tenho que começar com there is, tá? Então, there is a tree next to the house. Tá? Então, there is a tree next to. Esse next to tá separado, tá? Ficou muito grudadinho aqui. Mas é next to, tá? Oh, meu Deus. Next to. Olha, aqui eu esqueci. Next to the house, ok? Então, there is a tree next to the house. E a última imagem, essa grandona aqui da segunda linha, quem é que faz para mim? Ô, prof, tudo eu botar em todas as coisinhas como se fosse meu, tipo a casinha é minha? É que como a casinha não é tua, aí tu não pode usar o pronome possessivo my. Mas se tu colocar, não tá errado, tá? A única coisa é que eu tô usando aqui o artigo definido para dizer que é aquela casa, tá? Então, eu uso esse the, porque ele é o artigo definido a casa, é aquela específica, tá? Agora, ela não é a minha casa. Eu não estou descrevendo a minha casa, estou descrevendo a casa do exercício. Então, por isso que eu não usei o my. Mas se usar, não tem problema, não tá errado, tá?
Vamos fazer a última? Quem é que pode me dizer a última? Que é aquela da segunda linha, aquela maior ali. There is a tree between the house and the school. Yes, there is a tree between the house and the school. Yes. Eu botei. Okay. There is a tree behind. Que behind, não é behind nada, né? É between. Between the house. Aí vamos passar aqui. The house and the school. Tá? Então, lembrando, a primeira, a segunda e a terceira frase é daquela primeira linha, a quarta e a quinta da segunda linha, tá? Então, isso aqui eu mando para vocês ali no grupo da turma correção do exercício, tá? Vamos para trás de novo aqui, para vocês conferirem, tá? E aí, a gente já acabou revisando também o there is e there are, que tem na próxima folha, né? Então, a gente já acabou fazendo uma outra revisão. Bom, gente, vamos voltar um pouquinho na página 174, tá? Que é aquele texto de abertura da unidade, que eu vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente corrigir o exercício. No caderno, né? Oi? Tu pediu para escrever o texto no caderno. Isso, eu pedi para que vocês copiassem o texto no caderno e fizessem o exercício que está embaixo e o exercício da página 175, né? Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Estão visualizando? Estão enxergando? Pessoal, estão enxergando o PowerPoint? Sim. Ah, obrigada. Achei que ele tinha caído a minha conexão de novo. Aí sim, né? Ali diz book 2, Unit 1, page 174. 174, yes, ok? Pessoal, vocês tinham esse texto de abertura dessa unidade que eu pedi que vocês lessem, copiassem no caderno e fizessem o exercício que está embaixo e o exercício da página 175, tá? Então, vamos lá. This is a picture of Toronto. It's a beautiful city with a 46-kilometer long shoreline. Toronto is a center of business, finance, arts, and the culture. Do you know where Toronto is? What can you see in the picture? Would you like to visit? Então, eu li essas 3 primeiras linhas aqui do texto, tá? Primeira pergunta que foi feita para vocês. Do you know where Toronto is? Vocês sabem onde fica Toronto? Canadá. Yes, it's Canada. Ok. And what can you see in the picture? O que vocês conseguem ver nessa imagem? Nothing. Cidade, só que tem uma coisinha que se destaca, que é aquela torre. Aquela torre. Aquela torre mitona, parecida da de Paris. Não é muito parecida ali, né? Mas tudo bem. Tower. O professor tá perguntando onde é. Ou, tipo, tá perguntando onde é a cidade. Porque o que aparece ali é só características. Aonde que tu tá vendo, Rafa? Nesses exercícios que diz aí tem características, recreação e outro lá. Isso. Nada, é lazer em português. Tá. E aí agora eu li essas 3 primeiras linhas aqui, ó, do texto, ó. Tá vendo? Let's go around the city. Sim. Aí aqui tinha a pergunta: Do you know where Toronto is? Você sabe onde fica Toronto? What can you see in the picture?
Então, o que você consegue enxergar na imagem? Aí vocês poderiam, na verdade, não tem que responder no livro. É uma coisa de se debater em sala de aula, como eu estou fazendo com vocês. Achei que era embaixo, em cima. Não, aqui eu estou lendo em cima, ainda não cheguei na parte de baixo, tá? Então, pessoal, what can you see in the picture? O que a gente pode ver ali? Como então o colega falou, pode ver esse monumento aqui, né? Que se destaca. A gente pode ver a lot of buildings, muitas construções, a lot of lights, muitas luzes, né? Então é uma imagem ali, uma imagem de visual da cidade, né? Muito iluminada, para atrair turistas também, né? É uma imagem tirada já para isso, ok? Pessoal, no texto aqui embaixo, aí sim, vocês tinham que ler o texto, copiar, né? Então, diz o seguinte, let's read this text about Toronto. Is there any information you already knew about Toronto? Existe alguma informação que você já sabe sobre Toronto? Então, primeiro pergunta, mas ele traz o texto, tá? Então, ele traz diversas curiosidades sobre a cidade. E lá embaixo, pessoal, eu não vou ler o texto todo, né? Vocês ficaram com alguma dúvida de vocabulário do texto? Não? Pessoal, alguma dúvida de vocabulário do texto ou conseguiram? Se ficaram com dúvida, procuraram e encontraram? Ou não encontraram, ou não procuraram, ou não tiveram dúvidas? Voltou o silêncio a reinar na aula? Vamos ver lá no chat. Bom, né? O silêncio está reinando. Vamos continuar, então. Pessoal, continuando, então, acredito que não tiveram dúvidas. Fizeram a cópia do texto no caderno, marcaram as palavras que não conheciam, procuraram essas palavras, acharam todas, então a gente não teve problema nesse momento, tá? Então, ali embaixo, vocês tinham um exercício. Agora sim, Rafa, embaixo do texto, tá? Diz, now, match the expressions in bold from the text to their meaning. Então, o que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber palavras do texto que têm aqueles significados, ou seja, que a gente poderia substituir, tá? Ou seja, characteristic, recreation e variant. Vocês conseguiram fazer esse exercício? Qual palavra que eu poderia trocar por características ali? E que não alteraria o sentido da frase? Não? Ninguém tem uma ideia de qual palavra poderia... Big jazz, para big. Oi, Rafa. Essa palavra é big alguma coisa. Tem diferença para big? Big. Onde está o big? Qual palavra? Qual frase? Big jazz. Não sei se pronunciar. Poderia trocar por big? Tá, mas não é isso. O exercício pede, Rafa, o quê? Qual a palavra, tá? Que significa que pode ser trocado por characteristics, ok? Então, vocês tinham que achar uma dessas palavras que estavam em negrito aqui, a gente poderia utilizar em vez de que tem o mesmo significado, entendeu? Toy Shop? Oi? Toy Story? Tem Toy Stories e Toy Shop. Mas aí são lojas. Então, assim, ó, a palavra que eu poderia trocar, que significa também, né, characteristics, seria features. Aqui, ó, other special features of Toronto are, ou seja, outras características de Toronto são, tá? Então, essa palavra features, ela significa, se eu buscar uma tradução, como recursos, como características, tá? Então, eu poderia, que em vez de colocar characteristics, como foi colocado features,
Então, esse future significa características, as características que também tem em Toronto, tá? Então, seria aqui a resposta da primeira, futures, ok? Entenderam? Que essa palavra futures significa as características? Sim. Sim. Recreation, pessoal. O que eu posso utilizar aqui? O que foi utilizado para mostrar recreação no texto? Qual a palavra? Só uma palavra que foi utilizada para mostrar. Hã? Entretenimento. Yes, entertainment. Ok, só perdi o meu mouse aqui, só um pouquinho. Que meu mouse fugiu. Eu não vejo a seta e ele tá aqui. Bom, opa, voltou. Recreation, então, né? Ele foi utilizado a expressão entertainment. Para expressar os tipos de recreações que tinham ali, tá? Palavra difícil de falar? Hã? Que palavra difícil de falar? É entertainment. Entertainment, ok? Pessoal, e varied. O que foi utilizado no texto para mostrar variedades? Diverse. Yes, diverse. Very good. Very good. Ok. Oh my God. Ok, muito bem. Vocês viram, pessoal, que além dessas 3 palavras em negrito, a gente tinha outras, né? A gente tinha shopping center, cafés, fast food restaurant, Toy Story, bookstore, subway station, movie theater, skyline, tower, stadium e amusement park, ok? O que são essas expressões? Vocês tinham que, na página 175, relacionar essas palavrinhas que estão em negrito com as imagens que vocês tinham aqui nessa página, tá? Com os pontos que vocês tinham nessa página. Então, vamos fazer esse primeiro para depois a gente corrigir o que está em cima dele, tá? Então, vamos passar aqui. Nesse aqui, read the test again, tá? Então, vocês tinham que ler o texto de novo e identificar ali os pontos turísticos, aquelas palavras que estavam em negrito, tá? Localizaram do que eu estou falando? Desta página aqui, deste exercício aqui? Sim, pessoal? Sim, né? Então, vocês tinham assim, ó, a coluna. A letra A, letra B, letra C e letra D. Letra A. O que é aquilo ali na letra A? Stadium. Stadium, yes. Letra... Vamos tirar aqui para ficar certinho. Letra B, pessoal, que é embaixo, tá? A letra B, vocês tinham ali um lugar de brinquedos. O que é aquilo ali? Toy Story? Toy Store, isso mesmo. Uma loja de brinquedos, né? Letra C, pessoal. Fast food restaurant. Fast food restaurant. Yes. Ok. McDonald's ou Burger King. Ok. Sei lá, me causou, não lembro. Letter D, pessoal. O que a gente tinha ali? Tower. Tower. Yes, tower. Very good. Letter E, que aí é na segunda coluna lá em cima, né? Aquela roda gigante. Conseguiram identificar o que é aquilo ali? Não? Amusement Park. Amusement Park. Isso, é um parque de diversões, tá?
Amusement park. Seria parque de diversões, tá? Letra F. Cafés. Café. Isso aí. Só que com acento. Café. Ok? Letter D. Subway station? Yes, subway station. Yes. Letter H. Letter H. No? O que é aquilo lá? Água? É um horizonte, tá, pessoal? A gente usa isso skyline. Skyline estava aqui na linha, no penúltimo parágrafo, ó. Skyline from the top of the CN Tower, ok? Então, o horizonte, possível ver o horizonte lá da torre, ok? Então, skyline, horizonte. Leather I. O que a gente tem ali na leather I? No? O que é aquilo ali? Shopping center. Yes, alguém falou. Shopping center. Era Yes. mall. Oi? Mall. Mall. Antes, Mall. ano passado, a gente estudou. Isso. Mall é utilizado mais nos Estados Unidos. Esse shopping center, ele é utilizado no inglês britânico, tá? Então, tem essa diferença aqui, tá? A gente até viu isso, ó. Na página 176, eu conversei com você sobre isso na aula passada. Se vocês virarem a página, tem ali British English and American English. In British English, I use shopping center. But in American English, I use mall. Okay? In British English, I use shopping center. And American English, I use mall. Tá? Então, tem aquelas diferenças. In British English, I use toy shop. In American English, I use toy store. Tá? Então, esse texto mesclava ali os dois tipos de inglês britânico e americano, tá? Pessoal, letter IJ. Aquelas duas moças ali, onde é que elas estão? Bookstore. Yes, a bookstore. Aquilo ali não pode, então sem máscara. Estão sem máscara, é que o livro não foi atualizado para a pandemia ainda no momento, né? Não vai que oração, meu Deus, já tá quase na hora. Acho que nem vai ser. Leather King. O que é aquilo ali? Cinema. Hã? Movie theater, yes, movie theater. Ok. Não era. Como é que era? Isso aí não é um cinema, prof? Yes, é um cinema. Porém, como a gente viu ali, ó, em British English, I use cinema. Em inglês britânico, eu vou usar cinema. Em American English, I use movie theater. Ok? Para expressar cinema. Isso a gente viu lá na aula passada. Na prova, a gente tem que botar qual? Depende, porque qualquer uma, se eu for pedir, qualquer uma das duas vai estar certa. Se eu for pedir isso, tá? Mas não é o caso de a gente estar aqui focando esse estudo de inglês britânico ou americano. Não, eu vou pedir there is ou there are, eu vou pedir as preposições, tá? Isso aqui é para aquisição de vocabulário de vocês. Não se preocupem que isso aqui eu não vou exigir, vou botar uma questão na prova que tem as duas alternativas, entendeu? Se eu botar uma questão desse tipo, vai ter só uma, vai ter ou movie theater ou cinema. Aí vocês já sabem, né, que vai ser uma dessas duas. Tipo, vai ser a que tiver certa dentro da pergunta, tá? Pessoal, acima dessas imagens, vocês tinham 4 perguntinhas, né? E dizia o seguinte, de acordo com o texto, né? Talk about these questions. Is Toronto a calm or exciting city? Toronto é uma cidade calma ou uma cidade agitada?
Eu não sei, eu não moro lá. Não mora lá e não lê o texto também? Ah, tá. De acordo com o texto. Vocês não leram o texto, então, pelo jeito? Não? Calma, né? Toronto não é uma cidade calma. E isso fala onde no texto? Ó? Vocês podem ver no texto que tem diversas opções de entretenimento. Ele não fala ali, ó. The biggest city, it's very diverse. There are people from over the world, lots of shopping center and entertainment options. Então, é uma cidade cheia de gente, cheia de shopping, cheia de entretenimento. Vocês acham que é uma cidade calma? Não, né? Então, it's a exciting city, ok? Exciting city, uma cidade agitada, tá? Número 2, pessoal. Is Toronto a good option for people who love nature? Toronto é uma cidade, uma boa opção para quem ama a natureza? Para pessoas que amam a natureza? E aí, turma, leram o texto? Ele fala ali. Ele fala ali, Rafa, ele fala mesmo. Ele fala no penúltimo parágrafo, bem na primeira linha. Ó, The pessoal. city is an excellent option for nature lovers. Yes, the city is an excellent option for nature lovers. Yes. Então, a cidade é uma excelente opção para amantes da natureza, tá? Então, a resposta é yes, it is. Ok? Terceira perguntinha ali, pessoal, da página 175, lá em cima. What is Eaton Center? O que é esse Eaton Center? Vocês tinham que identificar ali no texto. É a parte de baixo do shopping. Oi? North Underground Shopping Center. É a parte de baixo do shopping, acho que é tipo o andar de baixo. Eaton Center, na verdade, é o nome do shopping center, tá? É um shopping center. Então, there is a substation. Hã? Eu achei que era tipo uma parte de baixo, porque ele falava depois. Não, Eaton Center é quando ele fala do shopping, ó. O segundo parágrafo, ele fala assim, ó. Do you like shopping? Visit the partly underground shopping center, Eaton Center. Então, visitar, né? Parcialmente visitar a parte, não a parte de baixo do shopping, pode ser. Mas é o nome do shopping, tá? Então, underground, que seria a parte de baixo, tá? Seria sobre o solo. Shopping Center, Eaton Center. Então, tem que visitar a parte de baixo desse shopping. Por quê? There are restaurants, cafés, and a fast food restaurant. There are a department store and a boutiques, toy store and bookstore. There is a subway station inside the shopping center. Então, tem uma estação, né, de metrô dentro do shopping center, but there aren't any movie theaters at Eaton Center. What a pity. Ou seja, mas não tem nenhum cinema no shopping, tá? Que pena que não tem, ele fala. Mas Eaton Center, it's a shopping center, ok? Ô, Pro, Oi. são 4h42. O que tem? Hã? Não, tem? só pra te avisar. Ah, tá. Obrigada. A gente vai terminar aqui. Pessoal... Na verdade, são 16h44. Então vamos lá. Na última diz, are there movie theaters at Eaton Center? Are there movie theaters at Eaton Center? Yes or no? No, there aren't, né? Vocês viram que ele utilizou ali
o there are, que a gente viu aqui, o there is e o there are, mas como pergunta, né? Porque para fazer uma pergunta, eu passo para frente, né? Então, is there ou are there, eu vou usar como questions, ok? Então, eu inverto a posição do to be para fazer perguntas, ok? Pessoal, a gente ainda tem ali a página 178 que eu tinha pedido para vocês, tá? Então, a gente vai terminar de corrigir. My neighborhood, tá? Deixa eu ver se eu tenho essa página aqui. Tem. Página 178, My neighborhood. Observe the picture and read the sentence. Observar a imagem e ler as frases, tá? Então, nada mais que a gente já conversou ali no quadro, que eu vou mandar para vocês. There is a purple kit. There is eu utilizo no singular para dizer que tem, então, uma pipa lilás, né? There is a lake. Lá no fundo, ó, vocês podem enxergar que tem um lago lá, né? There are seven... Pera, por que tem tanta pouca gente na aula? Oi? Por que tem tanta pouca gente na aula? Bom, eu não sei. Agora, depois eu vou ver. Quando eu sair aqui dos slides, eu vou ver quem está em aula e eu já vou fazer a chamada e eu mando lá para a coordenação. Pessoal, there are several trees. Então, tem muitas árvores. Então, there are eu vou usar no plural. E there are some houses. Tem algumas casas lá no fundo, ó. Também usado no plural. Então, o que vocês vão completar aqui? We use there is with. O que completa essa primeira lacuna aqui? Singular. Singular. Então, there is with singular nouns and there are with Plural. plural nouns. Yes, perfeito, tá? Então, a primeira singular e a segunda em plural, tá? E aqui pedia para vocês escreverem mais alguma frase. Alguém escreveu mais alguma frase? Não? Pessoal, de tema... There are dogs in my house. Oi? There are 3 dogs in my house. There are 3 dogs in your house. Ok. Não tem realidade. Só que as frases, Rafa, era para escrever de acordo com essa imagem aqui que tu estava vendo. Eu escrevi, então tem um cachorrinho com o nome, vou arrumar ali. Ali na imagem, there is a dog in the park. There is a dog in the park. Yeah? Ok. Pessoal, de tema para vocês, tá? Página 179, tá? Vocês têm que ler esse textinho aqui, não tem nada para fazer. Vocês têm que ler esse texto, tá? E eu também quero aproveitar, vou parar de compartilhar aqui para a gente falar sobre o nosso trabalho, tá? Então, deixa eu falar aqui. Na verdade, eu não sei quem é que perguntou quantas pessoas, por que tem pouca gente em aula. É a mesma quantidade de quando eu comecei a aula, tá? Eu acho que é pouca gente mesmo. Não, eu vi que tinha gente saindo mesmo. Eu comecei com 18, tinha. 1, 2, 3, 4. No cantinho da tela apareceu que alguém saiu. Saiu o Guilherme. Eu tinha 17, eu tava com 17, porque eu era 18, né? Agora saiu só um. Só o Guilherme deve ter saído, então. Então, por que tem tanta pouca gente na aula? Pois é, nós somos em 24, né? Tá faltando bastante. Agora eu já vou mandar pra Juliana. Em português tava todo mundo. Tinha Na de bastante gente na português tava aula. todo mundo. Na de português tava todo mundo. Na de matemática um pouco menos e agora bem menos. Eu vou mandar agora pra Juliana. Pessoal, o que acontece, então? Eu queria falar com vocês sobre o trabalho. Lembram que eu mandei a foto, o arquivo do trabalho que eu pedi para vocês? Que eu falei que eu ia explicar em aula e até então eu não tinha explicado para vocês. Eu não recebi foto nenhuma. Não?
Ô, prof, ontem Não. a minha mãe ela começou a me perguntar, fazer um questionário. Ai, por que tu não sabe do trabalho de inglês e aquilo? Começou a me perguntar de todos os trabalhos. Eu sabia de todos, menos o de inglês. Daí. Então eu vou mandar para vocês, mas eu achei que eu já tinha mandado. Não. Ô, prof, a escola mandou pra minha mãe todos os trabalhos. Ô, prof, a escola Tá. mandou pra minha mãe todos os trabalhos, daí ela me mandou. Tá, então olhem aí, pessoal. Eu acabei de mandar agora, tá? Olhem aí no nosso grupo. Eu mandei o arquivo para vocês, tá? Diz trabalho segundo trimestre, sexto A e sexto B, tá? Ele é do dia 11 ao dia 25, tá, Posso pessoal? fazer hoje e te entregar amanhã? Oi? Um exemplo, acho que eu não vou fazer isso, mas eu poderia fazer agora e te entregar amanhã? Era isso que eu ia pedir para vocês, na verdade, para entregarem só no prazo que eu pedi, porque eu ainda estou me organizando com os trabalhos. Então eu coloquei esse prazo eu coloquei essa data para vocês saberem do trabalho, mas para vocês me entregarem só na data, tá? Então até lá no final tem enviar para o WhatsApp apenas no prazo estipulado, tá? Então o que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês vão escolher um ponto turístico da cidade, tá? Vocês podem ou ir lá e tirar uma foto, ou desenhar, ou pegar da internet um ponto turístico da cidade e descrever o local em inglês, tá? Então, vocês vão colocar escrevendo em inglês. Aí, vocês têm que usar o there is e o there are e as preposições, tá? Ô, prof, eu moro aqui na Areal, moro perto da Baronesa. Da Baronesa. Pode ser, tá? Mas o que eu quero explicar aqui, pessoal? Eu peço ali para vocês utilizarem o there is e o there are e as preposições. Como que vocês vão utilizar isso? Da mesma maneira que a gente fez nesse exercício aqui, ó. Então, por exemplo, se tiver uma árvore do lado, vocês vão colocar there is a tree behind, atrás não, next to the Baronesa. Tá? Então, vocês vão colocar a descrição utilizando there is e there are e as preposições, tá? Que mais? Eu acho que... Deixa eu pegar aqui o trabalho para ver se tem mais alguma coisa além disso. Utilizar there is, there are e as preposições e enviar para o meu WhatsApp, tá? Então, vocês vão pegar esse ponto turístico, descrever o lugar e nessa descrição tem que utilizar ali as there is, there are e as preposições, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Sopa de macaco, sopa. Não? Sem dúvidas do trabalho, tudo certo? Tudo. Então, vou parar a gravação aqui. Estão liberados.